Good morning, Imai Sensei. Uh, Morning. Today, Okuda Sensei is not here because he's coming to Brazil, so maybe he's in the airport right now. So today he will not be present with us. So Okay. okay. Can we start? Yes. Okay. Before I begin the lecture, please chant, share the chant Nam-myoho Renge-kyo 3 times together. Please put your palms together in Gassho. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. Yoroshiku onegai itashimasu. Okay, so good morning, everyone. This month, I would like to share with you to deeply understand the verse part of chapter 16 of the Lotus Sutra with you. That part is called Jingage in Japanese, and whenever you do chanting of the sutra, you always chant this part, and it must sound familiar for you. Before we go into the chapter 16, Jigage, I would like to answer your homework last month. My homework last month. You asked about the medicine that Shakyamuni Buddha left for us, didn't you? The medicine has good color, good fragrance, and good taste. Is there a meaning of the good color, fragrance, and taste? That was your question. I studied and found the answer. According to the professor Chio Yamakawa, who got PhD from Tokyo University by writing about the Lotus Sutra and Nichiren Shonin, the good color, fragrance, and taste mean the precepts, meditation, and wisdom. There are 3 important things necessary for Buddhist practice. The good color is the precept to cease evil. The good fragrance is the meditation to attain Buddha's enlightenment. And the good taste is the wisdom to realize the true Dharma, true teaching. That's the answer. Is that all right? Okay. Então, bom dia a todos, né? Esse mês ele gostaria de compartilhar conosco, né, a parte inversa do capítulo 16 do Sutra do Lotus, para que todo mundo possa entender profundamente. Então, essa parte é chamada de Jigage em japonês, e sempre que nós recitamos o sutra, nós recitamos essa parte. Então, por isso deve ser bastante familiar para vocês. Mas só que antes de entrar, né, no Jigage do capítulo 16, ele gostaria de responder, né, o dever de casa que a gente deixou para ele no mês passado. A gente perguntou, né, vocês perguntaram sobre o remédio que o Buda Shakyamuni deixou para nós, não foi? Então, esse medicamento tem boa cor, boa fragrância e bom gosto. Então, existe um significado, né, para essa boa cor, fragrância e sabor? Então, essa foi a pergunta que a gente deixou e ele estudou e encontrou uma resposta. Então, de acordo com o professor Chio Yamakawa, que ele é um PhD, né, pela Universidade de Tóquio, escrevendo sobre o Sutra do Lótus e Nichiren Shonin, a boa cor, fragrância e sabor, né, significam os preceitos, meditação e sabedoria, né? Então, são 3 coisas importantes e necessárias para a prática budista, né? A boa cor são os preceitos para acessar o mal, a boa fragrância é a meditação para atingir a iluminação de Buda, e o bom gosto é a sabedoria para realizar o verdadeiro Dharma. Então, essa é a resposta, né? Ok. Then, let's go into the verse part of chapter 16 of the Lotus Sutra. In the first part, Shakyamuni Buddha reveals that his lifespan is eternal. Let us study what the Buddha is telling us in that part.
Please read. Did you distribute this paper in Portuguese? Yes, yes. Oh, okay. You have this paper, right? Okay. Please refer to pre-distributed sheet. We always chant at the beginning. Myoho Renge Kyo Nyorai Juryo Hondai Juroku. Right? Yes, right. That which is the title of the sutra. Yeah, Myoho means wonderful Dharma. Renge means lotus flower. Kyo means sutra. Nyorai means the Buddha. Actually, one of the Buddha's 10 names, which is Tathagata in Sanskrit, often translated as thus come one in English. Juryo means lifespan. Hon means chapter. Dai Juroku means number 16. Então, agora a gente. Sorry. Oh, yeah, okay. Ok. Então, agora a gente vai para a parte de versos, né, do capítulo 16. Na primeira parte, o Buda Shakyamuni revela, né, que a duração da vida dele é eterna. Então, nós vamos estudar, né, o que o Buda está dizendo nessa parte. Então, eu mandei para vocês um arquivo, né, que tem a tradução. Quem quiser consultar, né, por favor, pode abrir lá. A gente sempre recita assim, né? Myoho Renge Kyo Nyorai Juryo Hondai Juroku, né? Que é o título do sutra. Né? Então, Myoho significa Dharma maravilhoso. Renge significa flor do lótus. Kyo significa sutra. Nyorai significa o Buda. Na verdade, né, é um dos 10 nomes do Buda, né, que é Tathagata em sânscrito. Então, muitas vezes é traduzido como aquele que assim veio, né, para o português. Juryo quer dizer extensão da vida. Hon quer dizer capítulo. Daijuroku quer dizer número 16. Ok. Okay, then we begin to chant like Jiga Tokubutsu Rai Shokyo Shokoshu Muryo Hyakusenman Okusai Asogi, right? The first part. The meaning of this part is, please refer to the sheet. Yeah. Since I means Shakyamuni Buddha, I attained Buddhahood, the time that has passed is eternal. That's the meaning. Wait a minute. I thought that Shakyamuni Buddha's lifespan was just 80 years. I learned in my history classroom, I learned that he was born about 2,500 years ago in India, and when he was 80 years old, he passed away. So his lifespan was 80 years, not eternal. Not only I, but everybody else who were at the place where the Lotus Sutra was being preached thought so. But as I told you at the beginning, Shakyamuni Buddha reveals his eternity in this part of the sutra. It means that the truth of this universe is eternal. Yes, it is. Shakyamuni Buddha represents the universal and eternal truth of this universe. So we should be confident in our belief. We worship the universal and eternal truth of this universe, named Eternal Shakyamuni Buddha. Okay. E mais, Sensei, can I share the screen of the sheet here with them so we can refer to it easily? What do you like that. So. paper? Okay. Yes, is this okay? Yes. Okay. Yes, a good idea. Okay. So
First 4 lines, yeah? Yes, this. Yes. Yes. Então, nós começamos, né, com essas 4 linhas, né, que nós recitamos assim, né? Jiga tokubutsurai shokyo shoko shu muryo yakusenman okusai yasogi, né? O significado dessa parte é, né, desde que eu aqui significa o Buda Shakyamuni, atingi o estado de Buda, o tempo que se passou é eterno. Então, espera um pouco, né? A gente pensou, né, que o tempo de vida do Buda Shakyamuni era de apenas 80 anos. Então, todos ficamos sabendo que ele nasceu há cerca de 2.500 anos na Índia e quando ele tinha 80 anos ele faleceu. Então, o tempo de vida dele é de 80 anos, né? Não eterno. Então, não apenas nós, né, mas todos aqueles que estavam no local onde o Sutra do Lótus estava sendo ensinado pensavam dessa mesma maneira. Mas, como o Reverendo Mai disse no começo, né, o Buda Shakyamuni revela a sua eternidade nessa parte do Sutra. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a verdade do universo é eterna. Então, é dessa maneira. Né? O Buda Shakyamuni representa a verdade universal e eterna. Né? Portanto, a gente deve acreditar nisso. Né? Nós reverenciamos essa verdade universal e eterna que é chamada de Eterno Buda Shakyamuni. Ok. Okay, let's move on to the next part. The next 4 lines, right? Next 4 lines. Joseph, yes, yes. Oh, beautiful. Okay, we chant the next part as Joseph, Kyoke, Mushu, Okushu, Jo, Ryonyu, Obutsudo, Nirai, Muryoko. This part means that I mean Shakyamuni Buddha, I have constantly preached the Buddha Dharma, converting countless people, causing them to enter the Buddha way for immeasurable time. The Shakyamuni Buddha said that he has been always preaching his Dharma for us. It is because the universal and eternal truth never changes in the past, now, and in the future. Okay? Então agora nós vamos para as próximas 4 linhas, né? E nós recitamos assim, né? Jose po kyoke mushu okushu joronyu obutsudo mirai muryoko. Essa parte significa que, né, eu, o Buda Shakyamuni, tenho constantemente pregado o Dharma do Buda, convertendo inúmeras pessoas, fazendo com que elas entrem no caminho do Buda por um tempo imensurável. Então, o Buda Shakyamuni diz que ele sempre pregou o Dharma para nós. Isso é assim, né, porque a verdade universal e eterna, ela nunca muda, seja no passado, agora ou no futuro. Ok. Okay, the next part, next 8 lines. Ido shujo ko hoben genne han nijitsu fumetsudo joju shiseppo. Ga joju oshi isho jinzu riki ryotendo shujo suigon nifu ken. Yeah, suigon nifu ken. Yes, 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 that's right. This part means, yeah, in order to save people as an expedient means, I mean Shakyamuni Buddha, I show entering nirvana, but in truth, I do not pass away. I am always here preaching the Dharma. I am always here, but through my transcendental powers, I make it so that people who have been confused by greed, anger, and ignorance do not see me, even when I'm close by. When people see that I have passed away, they offer alms to my relics because they will have thoughts of yearning and thirst to see me in their minds. In short, if Shakyamuni Buddha is always with us, we will get too used to being with him and we will not appreciate it very much. That's why he appears to show us
that he passed away, though he actually does not. As we learned the last time, the universal and eternal truth is always with us. In other words, the eternal Shakyamuni Buddha is always with us, although we cannot see him with our eyes. Okay? Então agora as próximas 8 linhas fala assim, né? Ido shujo koho bengen neha nijitsu fumetsu dojoju shisepo ga joju oshi isho jinzu rikiryo tendo shujo suigon ni fuken. Né? Então, essa parte, ela significa, né? A fim de salvar as pessoas como um meio expediente, eu, né, o Buda Shakyamuni, demonstra entrar no Nirvana, mas na verdade eu não morro. Eu estou sempre aqui pregando o Dharma. Estou sempre aqui, mas através dos meus poderes transcendentais, eu faço com que as pessoas que estão confusas, né, pela ganância, raiva e ignorância, não me vejam, mesmo quando eu estou por perto. Né? Quando as pessoas veem que eu morri, oferecem esmolas às minhas relíquias, porque têm pensamentos, desejos e sede de me ver em suas mentes. Né? Então, em resumo, né, se o Buda Shakyamuni estiver sempre com a gente, nós vamos nos acostumar demais com a presença dele e a gente vai deixar de apreciar isso. Então, é por isso que ele parece nos mostrar que faleceu, embora na verdade não tenha feito. Né? Como a gente aprendeu da última vez, a verdade universal e eterna, ela está sempre conosco. Né? Em outras palavras, o eterno Buda Shakyamuni está sempre conosco, embora nós não possamos vê-lo, né, com os nossos olhos. Ok. For example, there is a Japanese proverb. This is Japanese. 親孝行したいときには親はなし. Which means that when you are grown up enough and you want to do something for your parents, you have already lost them and you cannot do it. Yeah, that's a Japanese old proverb. Parents are so close to you. You usually do not appreciate their existence so much, especially when you're younger, like kids. But needless to say, their existence is very precious, and most likely we become aware of that after we grow up enough. That's the meaning, yeah? That's Eternal Shakyamuni Buddha says later in this chapter that he is the father of this world. So we are all his children. If we were always with him, we would tend not to appreciate it because we would be too used to be with him. Therefore, he shows us his passing away, that means death, yeah, to make us aware of how much we really do appreciate his existence. That's the meaning of this part. Okay. Então, por exemplo, né, existe um provérbio japonês que fala Oyakoko shitai tokini wa oyawanashi, né, que significa que quando você é adulto o suficiente e quer fazer algo pelos seus pais, você já os perdeu, né, e aí você já não pode mais fazer nada. Né? Então, os pais, eles são tão próximos da gente que a gente geralmente não aprecia tanto a existência deles, né? Especialmente quando a gente é mais jovem, né? Como quando somos crianças, né? Mas é desnecessário dizer, né, que a existência deles é muito preciosa e muito provavelmente a gente vai se dar conta disso só depois que a gente crescer o suficiente. Ok. Okay. Sorry. I forgot one paragraph. Ok. Então, o Eterno Buda Shakyamuni, ele diz mais adiante nesse capítulo, né, que ele é o pai desse mundo, então todos nós somos filhos dele, né? Se a gente estivesse sempre com ele, a gente iria tender a não apreciar, porque estaríamos então muito acostumados com a presença, né? Portanto, ele nos mostra a sua morte para nos conscientizar, né, de quanto realmente apreciamos a sua existência. Então, esse é o significado dessa parte. Ok. Okay. So now you look around you. Not only your parents, but there are many precious people around you. However, we are not usually aware of this fact.
this very present time, we are here on the same Zoom meeting, and each of you is very precious to each other. How about your family, friends, neighbors? They are very precious. What a precious life you have. We are just not aware of it. And the eternal Shakyamuni Buddha is surely with us right here, right now. Yeah, let us chant Nam-myoho Renge Kyo and the Lotus Sutra together to express our appreciation to your parents, to your family, to people here today, to your friends, to whomever are related to you, to people all over the world, wherever they are, and to the eternal Shakyamuni Buddha. Okay. Então, olhe à sua volta, né? Não são apenas os seus pais, né? Mas também existem muitas pessoas preciosas ao seu redor, né? Só que, no entanto, a gente não está ciente normalmente desse fato, né? Nesse momento, a gente está aqui na mesma reunião do Zoom e cada um de vocês é muito precioso um para o outro, né? Então, a sua família, amigos, vizinhos, né? Todos eles são muito preciosos. Então, que vida preciosa, né? Na verdade, você tem, né? Nós temos. Mas nós simplesmente não estamos cientes disso, né? Então, o Eterno Buda Shakyamuni, ele certamente está conosco aqui e agora. Então, vamos recitar Nam-myoho Renge Kyo e o Sutra do Lótus juntos, né? Para expressar a nossa gratidão pelos nossos pais, pelas nossas famílias, as pessoas que estão presentes aqui hoje, aos nossos amigos, a quem quer que seja, né? Seja parente ou pessoas de todo o mundo, onde quer que elas estejam, né? E também ao Eterno Buda Shakyamuni. Ok. Okay, let's go on to the next part, okay? From next line, yeah? 周見が滅道、航空用車利、限界英連母、認証活合心中上期神仏、七時期陰入難、一心欲、見物、風寺釈神妙、自我優秀層、空出領重線。In this part, the Buddha Shakyamuni said that when we become aware of his precious existence and we have become truly faithful, honest, upright, and gentle in intent, single-mindedly desiring to see the Buddha, not hesitating, even if it costs us our lives, then he and his disciples appear together on Mount Sacred Eagle. Ok? Então, agora a próxima parte, né? A gente fala assim, né? Shuken ga metsudo koku yoshari genkai renbo nisho katsugo shin shujo kishin buku shichijiki inyu nan ishin yokuken butsu fuji shakushin myo jiga gyushu soku shutsuryo jusen. Então, nessa parte o Buda diz que quando nós nos tornamos conscientes, né, de sua preciosa existência e nos tornamos verdadeiramente fiéis, né, honestos, retos, gentis em intenção, desejando obstinadamente ver o Buda, né, sem hesitar mesmo que isso custe a nossa própria vida, então ele, né, o Buda e os seus discípulos todos aparecem para a gente juntos, né, no Sagrado Pico da Águia. Ok. This part is talking about the faith. If you want to see the Buddha, you must have strong faith. Then he will appear on Mount Sacred Eagle, where the Buddha Shakyamuni preached the Lotus Sutra. How strong does your faith have to be? You do not hesitate to desire to see the Buddha, even if it costs you your life. Can you do that? First time I read this part, I thought in my mind, honestly, that I could not do it. I could not do that. I can have strong faith in the Lotus Sutra and the eternal Buddha, but I can't cost my life for it. After that, I found out that I was not only person who thought that way. Okay. About 750 years ago in Japan,
One of Nichiren Shonin's followers brought a bale of rice, a bag of potatoes, and a basket of seaweed to Nichiren Shonin at Minobu-san as a donation. At that time, the person asked Nichiren Shonin that how he could have strong faith in the Shakyamuni Buddha by costing his life. He said that he couldn't do it just like me, all the same. Nichiren Shonin answered in his thank you letter to this person called Jiri Kuyo Gosho, that's the title of his writing, that the food maintains the person's life. So to donate some food that maintains his life to Shakyamuni Buddha is the same as donating his life to the Shakyamuni Buddha. That is the way you cost your life to believe in the Buddha and the Lotus Sutra. Now, I guess you and I have been released from the pressure of costing our lives to have strong faith in the Buddha and the Lotus Sutra. How nice Nichiren Shonin explained about costing one's life to desire to see the Buddha in that way. Okay. Então, essa parte, né, tá falando sobre a fé, né? Se você quiser ver o Buda, né, você tem que ter muita fé. Então, ele vai aparecer no Sagrado Pico da Águia, onde o Buda Shakyamuni pregou o Sutra do Lótus. Então, quão forte, né, a nossa fé tem que ser? Você não hesita em desejar ver o Buda, né? Mesmo que isso custe a tua própria vida, você consegue fazer isso? Então, a primeira vez, né, que ele leu essa parte, ele sinceramente pensou que ele não podia fazer isso, né? Então, ele pode ter uma forte fé no Sutra do Lótus e no Buda Eterno, mas não pode dar a vida por isso, né? Depois de um tempo, ele descobriu que não era só ele que pensava assim. Então, há cerca de 750 anos, né, lá no Japão, um dos seguidores de Nichiren Shonin, ele levou, né, um fardo de arroz, um saco de batata e uma cesta de algas marinhas para Nichiren Shonin em Minobu-san, né, como uma doação. Então, naquela época, a pessoa perguntou, né, para Nichiren Shonin como que ele poderia ter uma forte fé no Buda Shakyamuni ao custo da própria vida, né? Ele disse que ele não conseguiria fazer isso, né? Assim como o Reverendo Imai disse que ele também não consegue, né? Então, Nichiren Shonin respondeu na carta que ele escreveu em agradecimento a essa pessoa, né? Essa carta se chama Jiriku Yogosho, né? Que a comida mantém a vida da pessoa. Então, doar algum alimento que mantém a vida ao Buda Shakyamuni é o mesmo que doar a vida ao Buda Shakyamuni. Então, é assim que você se dedica, né? Você dedica a sua vida para acreditar no Buda Shakyamuni e no Sutra do Lótus. Então, agora, né, eu e você, né, nós somos todos liberados, né, dessa pressão de entregar literalmente as nossas próprias vidas para ter uma forte fé no Buda e no Sutra do Lótus. Então, que legal, né, que Nichiren Shonin foi quando explicou o que é dedicar a vida para ver o Buda, né? Assim, quando ele explicou dessa maneira, né? Ok. And if we have such strong faith in the Buddha says he will appear with his disciples together on Mount Sacred Eagle. Where is the Mount Sacred Eagle? There is a mountain called Mount Sacred Eagle in northern part of India, and it is said that the Lotus Sutra was preached on that mountain. The peak of the mountain shapes like a head of eagle. That's why the mountain is called Mount Sacred Eagle. The eternal Buddha says in the Lotus Sutra that wherever you hear the Lotus Sutra is a Mount Sacred Eagle, even though you are not actually there. Yes, we are already on Mount Sacred Eagle with the eternal Shakyamuni Buddha right here, right now. That is the meaning of this part of the Lotus Sutra. The eternal Shakyamuni Buddha appears wherever we chant the Lotus Sutra and Naumyo Horenge Kyo, and he is still preaching the sutra even now. As I keep telling you, chanting the sutra means not we are chanting, but the Buddha is preaching the sutra to us through our mouths on Mount Sacred Eagle, where we are right now. Okay? Então, se você tem
uma fé tão forte no Buda, né? O Buda ele diz que ele vai aparecer, né, junto com seus discípulos no Sagrado Pico da Águia. Mas aonde que está esse Sagrado Pico da Águia? Existe uma montanha, né, chamada Pico da Águia, que fica na parte norte da Índia. E se diz que foi lá nessa montanha que o Sutra Lotus foi pregado, né? O pico da montanha ela tem a forma de uma cabeça de uma águia. Então é por isso que a montanha é chamada de Pico da Águia. Então, o Buda Eterno diz no Sutra Lotus que onde quer que você ouça o Sutra Lotus, aquele local é o Sagrado Pico da Águia, mesmo que você não esteja fisicamente presente lá, né? Então, sim, né? Na verdade, nós já estamos no Sagrado Pico da Águia, né? Com o Eterno Buda Shakyamuni, aqui e agora, né? Então, esse é o significado da parte de hoje do Sutra Lotus, né? O Eterno Buda Shakyamuni aparece aonde quer que a gente recite o Sutra Lotus e o Namu-myoho Renge Kyo, né? E ele ainda está pregando o Sutra Lotus até hoje, né? Até agora. Então, como o Reverendo Imai sempre diz para a gente, né? Recitar o Sutra Lotus não significa somente recitar, né? Com a boca, mas quer dizer que o Buda ele está pregando o Sutra para nós através de nossas bocas, no Sagrado Pico da Águia, que é o local onde nós estamos agora. Ok. Okay, yes, that's what. Let's share the other part the next month. Okay, so it's a great idea for to chant this Portuguese part every day. And the meaning of this part is going into your head, yeah, day by day if you keep chanting. Thank you for sharing. Obrigado. Então, ele falou que isso é o que ele quer compartilhar com a gente hoje. Próxima vez a gente continua discutindo o restante. E ele falou que é uma boa ideia a gente recitar em português, né? Para que a gente possa, aos poucos, ir colocando o significado disso dentro da nossa mente, né? Então, ele agradeceu. Então, obrigado, Imai Sensei. Thank you. Agora a gente vai para as dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui no chat, então podem ficar à vontade. So now I think that maybe they have some questions, so I'm waiting. Yes, please. Yes. So the first question is if we should chant the sutra in Portuguese as our daily practice as Gongyo, for example. Can we do that? Yes, yes, yes. I'm doing it in English. Okay. But someday, some days in a month, and the Japanese the other day. Yes. Então, a pergunta foi, né, se recitar em português durante a prática diária, né, como Gongyo. Então, ele falou assim que sim, né, que ele faz isso, né, na verdade ele recita em inglês, né, então em alguns dias da semana ele recita em inglês e na outra parte, das outras semanas ele recita da forma tradicional, né? The next question is about the duration of a kalpa. How can we measure a kalpa? So, Alpha. Yeah. Immeasurable, innumerable. That uncountable. Yeah. Uncountable length of time. Of course, this universe had a beginning. Yeah. Some scholars said that the Big Bang, and there might be the end of this universe, but nobody knows. Nobody knows. So just as I said, eternity. So but sutra is not doesn't exactly saying eternal, but they say some kinds of kalpas or something like that. In English, innumerable or immeasurable or
yeah, that kind of. So, but we don't have to be attached to do that. But as long as there is a universe where we live now, the Eternal Shakyamuni Buddha is with us. That's the point. That's the priority. Yeah, rather than being attached to where is the beginning, where is the end. So it's okay. Some kinds of kalpas, or innumerable or immeasurable. Or, yes, that's my answer. Então, a pergunta foi, né, como é a forma de a gente calcular, né, um kalpa, né, e quais seriam os seus parâmetros, né, pergunta do Diego. Então, ele falou assim, um kalpa é um número incalculável, né, ele imensurável, né, então, claro que os pesquisadores dizem que existiu um início do universo, Big Bang, né, e talvez vai existir um final para o universo, né, e que existe um período de tempo, né, que talvez poderia ser representado em kalpas, mas só que os sutras eles falam, né, principalmente o Sutra do Lótus nessa parte fala em kalpas, né, imensuráveis kalpas, inumeráveis kalpas, né, com 10 milhares de milhões de kalpas, né? Então o que ele está querendo dizer na verdade com isso, né, é um tempo incalculável, né, um tempo que é além do limite, né? Então a gente não tem que ficar assim muito preso, né, com esse tipo de definição, né? Tem que tentar entender o que o sutra está dizendo, na verdade, né? Então, o importante, né, disso é a gente saber, né, que o Sutra Lotus diz que o Buda Shakyamuni está presente aqui e agora, né? Então, e não ficar muito apegado, né, às definições literais, né? So next question is about also about our daily practice. So can we chant other chapters than chapter 2 and 16? Change the order. Yes, other like chapter 1, 2, 3, 4, other chapters other than chapter 2 and 16. No, so you want to chant from chapter 1, 2, 3, 4, 5? Yeah, if someone wants to choose other chapter to chant as regular practice, is this okay? Yes. If you can read whole Lotus Sutra, that's better. Okay. But you need to. It's very important to grab whole stream, and then you understand what's going on, and then you understand why we always chant only 2, 16, and 21. Yeah. So, but it is a good idea to read all 28 chapters. But be careful. Chapter 1, you might be getting tired of reading many people's difficult names. No? So be careful. Então, a pergunta era se a gente pode recitar, né, qualquer capítulo do Sutra do Lotus, né, além dos 2 de 16, né? Ele falou que sim, pode recitar, né? Se quiser recitar os 28 capítulos, é ainda melhor, né? Então, claro, pode fazer, né? Mas só que é importante a gente entender a cena inteira, né, do que está acontecendo no Sutra do Lotus, porque daí a gente entende, né, porque é importante recitar o capítulo 2, o 16 e também o 21. Né? Então, se você quiser recitar o sutra inteiro, tudo bem, né? Ele só brincou, né? Assim, que tem que ter muito cuidado com o capítulo 1, porque você pode ficar, assim, entediado, né? De recitar tantos nomes difíceis de tantas pessoas no começo. Ok, thank you. Next question is also about daily practice. Is about
if there is some writing of Nichiren Shonin in which he recommends to chant chapter 2 and 16. Oh, the Nichiren Shonin's writing that is recommending chapter to chant 2 and 16. Yes. Oh, okay. I think that's a traditional thing, but because chapter 2 is core of the first half of the Lotus Sutra, right? And then, have you ever heard Yokuryoshu? Yeah, Yokuryoshu. Have you ever heard? Nichiren Shonin has his own selection, He chose some parts from chapter 2, because chapter 2 is so long, If you want to read whole Lotus Sutra, you have to take maybe a month. It takes months to read all the Lotus Sutra, the chanting. But many people couldn't do it. So Nichiren Shonin picked up some good parts from chapter 2, chapter 3, and chapter 11, and that is called Yokuryoshu. Yeah, have you ever heard Yokuryoshu? Yeah. Reverend, if you don't know, ask Reverend Okuda. Reverend Okuda will be there soon. Nichiren Shonin's Goibun, chapter 2:16. But at least as long as I know, so he even made a Yakuryoshu selection. So he believed, I'm sure he believed chapter 2 is one of the most important chapter, and then the core of the Lotus Sutra is chapter 16, because Buddha reveals his eternity, right? But that story starts from chapter 15. The many bodhisattvas spring up from ground. Not specifically, he didn't mention the chapter 2 and 16, but we can surely guess, for him, chapter 2, chapter 16 are very important to chant. Yeah, and not the Haponha or Homonshu or Kenpon Hokeshu, or they sometimes say extremely that we don't need to chant chapter 2 or something like that. But Nichiren Shonin was not like that. Nichiren Shonin, the chapter 2 is very important for him. Otherwise, he didn't make Yokuryoshu. Yeah, the selection of from chapter 2, chapter 3, and chapter 11. And then chapter 16, of course, at the core, eternal Shakyamuni Buddha. So, and then also 21, he thinks that's very important because he felt a mission from the eternal Shakyamuni Buddha as a superior practice bodhisattva. Yeah, the chapter 21, superior practice bodhisattva appears, and he vows in front of the Buddha, I will spread the Lotus Sutra for sure in the future. Yeah, so 2, 15, 16, 2, 16, and 21. These three are one of the most important chapters. So, but the answer is he didn't really specifically mention in his writing. Então, a pergunta era se teria os nomes dos Goshos, né, que Nichiren Shonin faz referência à estação do capítulo 2 e 16. Aí ele falou que, bom, ele acha que isso, na verdade, é uma coisa tradicional, né? O capítulo 2 é o coração da primeira parte do Lotus, o capítulo 16 é o coração da segunda parte.
Só que Nichiren Shonin, ele fez algumas seleções, né, de trechos para se recitar, né? Porque se você quiser recitar os 28 capítulos, ele toma muito tempo, né? Talvez leva mais do que um mês para recitar tudo, né? Então, por exemplo, ele fez uma seleção chamada Yokuryoshu, né? Que são trechos do capítulo 2, 3 e 11, né? Então, porque ele considerava importante recitar aquelas partes especificamente, né? E ele, claro, né, que capítulo 16 também, né, porque é o capítulo mais importante, né, é onde o Buda revela a sua vida eterna, né? E assim, mas ele não disse, né, tem que fazer assim, né? Tipo, então, algumas escolas, tipo, ele falou Kenpon Rokeshu, Homonshu, é, fugiu do outro nome ali, né? Mas algumas escolas, tipo essas, talvez sejam mais enfáticas, né? Nessa questão, tem que fazer assim ou assado, né? Ou até mesmo falar, não precisa recitar o capítulo 2, né? Mas só que Nichiren Shonin, ele não era dessa forma, né? Não era assim, né? Então, Nichiren Shonin, pelos seus escritos, né? A gente consegue inferir que ele de fato disse, né? Que o capítulo que ele recomendava, o capítulo 2, o capítulo 16 e também o capítulo 21, né? Por que o capítulo 21, né? Porque no capítulo 21 ele conseguiu encontrar a inspiração, né? Através da qual ele se sentiu como representante, né? Do Bodhisattva práticas superiores, né? Então ali ele recebeu a transmissão para propagar, né? Então por isso também, né? Então respondendo claramente, né? Talvez não tenha assim uma determinação, né? Tem que ser o capítulo 2 e 16, né? Então, Nichiren Shonin era mais aberto. Ok. Uh, let me see if there is more questions. I think that there is no more questions about this topic, but you talked about the selection, this Yokoyoshu, but also we have Yohon. Nichiren Shonin selected the Yohon too, or not? No, Yohon was selected by later. Yes. To me, Yohon doesn't mean anything. Okay. That means I don't like it. Okay. If I have authority to choose to make a new Yohon, I would choose other. No, of course, 2, 16, 21 are the most important. Yeah. Right. Because I'm preparing to enter Shinga Dojo next month, and I'm chanting Yohon many times to practice. Yeah. But it's not wasting time, Yeah, that's a part of the Lotus Sutra. Yes. Okay, right. Então, Yeah. Now I'm talking about Kumarajiva, yeah, in somewhere Southeast Asia. Kumarajiva was a Uyghur person, like now in China. Do you know Uyghur? Kumarajiva was a very smart Buddhist priest, Mahayana Buddhist priest, and was kidnapped to China, not really violently, but respectfully. And then he felt mission, so he translated the Lotus Sutra from Sanskrit to Chinese. Yeah, at that time in Sanskrit, the Lotus Sutra, yeah, present chapter 22 was the last. But Kumarajiva put the last one into 22. Yeah. That means the mainstream of the Lotus Sutra ends at 22. So what about 23 to 28? That's important too, because to unify all the Buddhist beliefs, yeah, in those days, yeah,
some people worship the world voice perceiver bodhisattva so much. Some people worship to the Buddhist spell anima nima nema mane shire shire or something like that. Yeah, and to unify all the Buddhist beliefs. So the Lotus Sutra is a. It is said Lotus Sutra is a what's composed to revive Buddhism. Yeah, to unify. No, people are always attached to the difference. But Buddhists are all Buddhists, yeah. So under Shakyamuni Buddha. So let's get unified. No, that's okay if you have specific belief like spelling or world possible bodhisattva or wonderful voice bodhisattva or yeah. So 23 to 28 are talking about the specific belief in Buddhism, but to encompass it, to include everybody. Let's do Buddhism. Yeah, that's why Lotus Sutra is so precious. Yes. So it's not the wasting to practice present Yohon. Yeah, that the Yohon present Yohon emphasizes from 25, 6, 25, 26, or 20, 23, 4, 5, 6, 7, 8, or something like that. Yeah. Yeah. But I would rather. Yeah. I would rather 2 is beautiful to me. 2 and 3 to 9 are all the stories and interesting stories to Buddha is trying to make us understand. Yeah. Sometimes Buddha becomes a rich man. Sometimes Buddha becomes best friend. Sometimes he becomes a strong leader. So interesting. Yeah. So I would choose that part, or and then 15 is so exciting. 11 is so exciting too. Yeah. So but anyway, it's a great idea if you have time. Yeah, chapter by chapter, the divide. Okay, 3 pages a day or something like that, and then you read the Lotus Sutra in Portuguese, and you fall in love with Lotus Sutra much deeper for sure. Okay. Bom, então a minha pergunta, né, foi, já que a gente estava falando sobre essas seleções, né, tem uma outra seleção de trechos do Sutra que se chama Yohon, né, que eu estou praticando bastante porque eu vou entrar no Shinryu Dojo no mês que vem, né, então eu perguntei para ele sobre essa seleção também, se foi Nichiren Shonin, né, que fez Yohon, né, aí ele disse que não, né, que o Yohon foi feito depois, que foi feito por outras pessoas, né, e que na verdade para ele, né, para Brandon de Maio, o Yohon não quer dizer nada, né, essa seleção específica, né, e que se dependesse dele, né, o Yohon, né, seria diferente, né, seriam outros capítulos, né, então o Yohon ele enfatiza principalmente no capítulo 25, 26, 27 e 28, né? Só que quando o Kumarajiva fez a tradução do Sutra do Lotus, ele pegou o capítulo, o encerramento, né? E colocou no capítulo, como capítulo 22, logo depois do 21 do Sutra, né? Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que a parte principal dos ensinamentos do Sutra do Lotus se encerra com o capítulo 21, né? Mas e aí? A gente tem o capítulo 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ainda, né? Então, o que isso quer dizer, né? Porque esses outros capítulos, né? Então, esses outros capítulos servem para que a gente possa unificar o budismo, né? Porque tem escolas, pessoas que acreditam, por exemplo, no Bodhisattva, percebedor das vozes do mundo, e põem confiança e devoção nele. Outras pessoas preferem o recitar mantras e dharanis, né? Como aquela parte anima, 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 mane, né, também recita, né, tem aquela parte. Então, a ideia, né, de colocar, né, esse último bloco do Sutra é realmente colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva do Buda Shakyamuni, né, porque todos nós somos budistas,
né? Então, a ideia do Sutra do Lótus é reviver, né, o budismo, né? É reunificar o budismo, né? Então, claro que assim, é bom recitar o Yohon também nessa prática que eu estou fazendo, né? É bom recitar o Yohon também, mas só que ele acha que, por exemplo, o capítulo 2 é muito bonito, né? E do capítulo 3 ao 9, né, também é muito bonito, né? Então, tem várias histórias, né, do Buda. Então, uma hora ele aparece como filho pobre, outra hora como um grande rei, um grande pai, né? Então, ele acha que também tem outros capítulos, né, outras histórias que são bem inspiradoras e que, na verdade, seria bom se a gente pudesse ler todos os capítulos, né, do Sutra, mesmo que, assim, só 1 ou 3 páginas por dia, né? Mas ler, né, o Sutra inteiro. Então, assim, em resumo, foi isso aí que ele falou. Ok, thank you, my sensei. Thank you. So we have one more question, the last question, I promise. Yes. The question is, chanting Namu Myoho Renge Kyo is the same as chanting the Lotus Sutra? Yes, yes, yeah, yes. But you know what? In those days, people were not educated like now. Like now, there are many people who couldn't read or write. Yeah. So Nichiren Shonin wanted to save not only intelligent people, but also everybody. Yeah. So for some people, it was impossible to read the Lotus Sutra, but instead, the title now means I devote myself to, right? And Myoho Renge Kyo is the sutra of the Lotus Flower, the wonderful Dharma, the Lotus Sutra. So the title includes everything. Yeah, just like if I say Nam Reverend Okuda means, yeah, Reverend Okuda, name of Reverend Okuda includes everything of him. Yeah, Shingyo Imai is my name. You have each of you has your own name, but name is not just name. This name includes all my life. That's why we chant Nam Myoho Renge Kyo. We devote ourselves to the teaching of the Lotus Sutra. Lotus Sutra. Yeah, the Nam Myoho Renge Kyo means the Sutra of the Lotus Flower of the wonderful Dharma. Yeah, that's the meaning. So that's why chanting Nam-myoho Renge-kyo means, yes, reading all the whole sutra. Yes, if you don't have time. Yes. Então, a pergunta era se recitar Namu Myoho Renge Kyo equivale a recitar todo o Sutra do Lótus, né? Então, eu falei que essa tinha sido a última pergunta, e ele respondeu que sim, né? Que equivale, né? Realmente. E assim, tem que entender que Nichiren Shonin, ele ensinou, né, para todos os tipos de pessoa, né? E é que as pessoas daquele tempo, elas não eram tão bem educadas quanto as pessoas de hoje, né? Então, a maior parte das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, né? Então, elas não conseguiam recitar o sutra inteiro, né? Então, Nichiren Shonin falou, Namu Myoho Renge Kyo, né? Recita só Namu Myoho Renge Kyo, né? Porque Namu quer dizer devoção, né? Devotar. Myoho Renge Kyo é o nome do sutra, né? Então, quando a gente está falando do nome do sutra, na verdade, a gente está falando sobre o sutra inteiro, né? Então, ele deu exemplo, se você falasse Namu Okuda, né? Okuda Sensei. Então, na verdade, você tá, não é o nome, né? Mas é a pessoa como um todo, né? Então, ele falou, ele tem o nome dele, Shingyo Imai, né? Então, Shingyo Imai quer dizer tudo, né? Tudo que está incluído ali dentro, né? Todas as características, né? Então, cada um de vocês, cada um de nós tem o seu próprio nome, né? Então, esse nome, ele está incluído, né? Todas as coisas estão incluídas ali dentro, né? Então, por isso, recitar Namu Myoho Renge Kyo é igual recitar o sutra inteiro, né? Se você não tiver tempo, né? Então, pessoal, eu sei que surgiram mais algumas perguntas aqui depois, mas eu tinha prometido para ele que essa seria a última, e também a gente já está com o nosso horário, a gente já estendeu um pouquinho aqui. Então, eu vou encerrar, né? Gostaria de agradecer ao Reverendo Imai. Imai Sensei, thank you very much for this lecture. It was amazing, as usual. So, I
Okuda Sensei is not here with us today, but I'm sure that he is happy too, and I will see him next week. So this is very good too. Yeah, and so I would like to say thank you again, and can we finish chanting a Demo 3 times, please? Okay, thank you for sharing, everyone. And next month, let's share the rest of the Jiga verses part, okay? Okay, please put your palms together in Gassho. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Arigatou Okay, gozaimasu. have a nice day. Ciao. Ciao. Thank you. Ciao, everybody. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye.